Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica do dia de hoje. Hoje nós vamos ler Gênesis no capítulo 42, a história de José. Estamos aí no meio dessa história tão marcante, tão sensacional, tão cheio de emoção e de ensinamento. Uma história que nos ajuda a termos a consciência sobre quem é o Cristo. E isso é maravilhoso. Então, vamos lá, minha gente, já pegue aí a sua Bíblia para nós fazermos a leitura do dia de hoje em Gênesis capítulo 42. Vamos lá, minha gente, eu não coloquei ali, né? Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei ali o... Prontas para mais um mergulho. É isso aí, minha gente, vamos lá, porque eu estou animadíssima. Essa história que é tão maravilhosa, né? A gente vê aí, à medida que vamos lendo os textos bíblicos, a partir do capítulo 37, nós temos a história de José. A partir do capítulo 47 aqui do livro de Gênesis, que vai até o capítulo 50, né? Onde termina aí essa grande parte. E a gente vê quantos capítulos são direcionados para essa história, para a história de José. E no meio dessa história, no início dessa história, a gente tem o capítulo 38, que é aquela história de Judá e Tamar, né? Que tá ali no meio. Vocês perceberam, minha gente? Nós começamos no capítulo 37, enquanto o pessoal vai entrando aí, vou fazer esse parênteses aqui. Nós iniciamos a leitura, né, a história de José no capítulo 37, com os sonhos dele, com a túnica que ele recebe do pai dele. No capítulo 38 já vem o quê? Já vem a história de Judá e Tamar, aquela história que a gente olha e fala assim, meu Deus, a gente estava vindo aqui no enredo, né, no drama de José, e de repente aparece a história de Judá. E a gente vê que aquela história de Judá, ela não está ali por acaso, ela está mostrando justamente como nós já vimos, já estudamos, que a linhagem de Jesus vem de Judá. Nós sabemos que Jesus vem de qual dos filhos de Jacó? De Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, né? Então temos ali aquela história de Judá e Tamar e depois, na sequência, voltamos aí com a história de José. Então nós vimos, e vamos dar a sequência agora na nossa live, né? Hoje, seguindo aí a história de José, hoje, sábado e segunda. Meu Deus do céu, gente, tá? Então, a gente vai entrando aí na história e aprendendo cada vez mais. Pois bem, minha gente, bora lá para Gênesis no capítulo 42. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, Almeida Revista e Atualizada no dia de hoje, tá bom, gente? Já envia aí esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco. O ao vivo é muito legal, né, gente? Então vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse tempo. Senhor, obrigada, Pai, obrigada por esse dia que começa, Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à luz da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para o entendimento, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer nos revelar e que os nossos olhos possam contemplar a beleza do Cristo, Senhor, revelado na Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Ao vivo é sensacional. É verdade, minha gente. Então vamos lá. Nós estamos aqui, meu Deus do céu, eu olhava assim, eu falei assim, meu Deus, hoje, né, a gente vai aí, tem muita gente que não aguenta nem completar, ler somente uma porção, ainda mais nessa história de José. A gente quer ir mais, né? A gente quer ir mais e fala assim, meu Deus, como é que eu vou parar na leitura do dia de hoje no capítulo 42? Mas vamos lá, vamos seguindo a sequência aqui. Por quê? Porque à medida que eu leio,
né, e diminuo a velocidade e aumento a profundidade, eu vou ler, eu vou reler, eu leio, eu vou trazendo textos aqui, a minha... Gente, é incrível, né? Nós já lemos, talvez você já leu várias vezes essa história, mas cada vez que leio, hoje eu lendo isso daqui, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Isso é maravilhoso demais. E a gente não consegue parar, mas vamos lá, vamos fazendo a nossa leitura aqui. Diz assim, ó, 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Gente, não dá. Aqui a gente já começa esse capítulo, né, falando, claro, do que estava acontecendo. A gente tem uma sequência. A gente tem a história de José, gente, é importante que a gente leia aí a partir do capítulo 37, porque é uma história, assim, sensacional. E para a gente não pegar aí pelo meio do caminho. Então, a gente viu que José, né, foi vendido pelos irmãos, foi lançado na prisão e aqui, nesse momento, ele já era o governador, o cara do Egito, né? Ele tinha autoridade sobre todo o Egito para montar toda a estratégia diante daquele sonho que o faraó tinha tido, que nós já lemos nos capítulos anteriores. Tá? Então, aqui agora no capítulo 42, o que nós vemos? A gente vê que a fome se instalou mesmo, né? A fome do povo. Então, eles souberam o quê? Né? As mensagens chegaram aí para eles de que havia comida no Egito, de que haviam cereais ali no Egito. Então, o que eles vão fazer? Vamos para lá, né? Vamos para lá. E o próprio Jacó diz, é o seguinte, eu já sei que tem comida lá. Então, vamos para lá. Se juntem aí e vão buscar lá, porque se ficar aqui a gente vai morrer e vai morrer de fome, né? Versículo 3 fala assim, ó, então desceram 10 dos irmãos de José. Olha isso aqui, gente. Para comprar cereal no Egito. Desceram 10 irmãos. Quantos irmãos José tinha? Quantos irmãos José tinha, minha gente? Olha isso aqui. A gente já vai percebendo algumas coisas aqui. José tinha quantos irmãos? Vamos ver. Que isso aqui, importante, a gente vai percebendo, né? Então, descem 10 irmãos de José. Ele tinha quantos irmãos? 11 irmãos. Com ele 12 irmãos, né? Então, se dessem 10, um ficou. Quem ficou? O Benjoca. O Benja ficou. O Benjamim ficou, né? Que era o filho caçula. Ele era o menor. E o Benjamim era justamente o irmão de pai e mãe de José, tá? Então, eu vou pegar aqui uma caneta, eu gosto de escrever nas coisas, gente, porque às vezes eu vou falando as coisas aqui, eu gosto de escrever nas coisas. Então a gente vai percebendo o texto, tá? Então a gente vai lendo e vai percebendo. Opa, ficou um. Qual ficou? Benjamim. Benjamim não é mencionado aqui, né? Ele não foi, ele ficou. E ele era justamente o irmão de pai e mãe. E o que acontecia naquele tempo, né? Dentro daquele tempo, onde existiam esses casamentos dessa forma, por exemplo, Jacó aqui tinha 4 mulheres, né? As 2 esposas e as 2 concubinas, né? Ele tinha Raquel, Lia e as 2 concubinas, Zilpa e Bila. Então, normalmente o que acontecia? Era uma grande família, né? Mas dentro dessa grande família formavam-se o quê? Os nichos ali, né? Dentro daquela família. Então, o nicho de José era com quem? Era com Benjamim. Tá, gente? É importante a gente ver isso também. Então, existia dentro daquela família os grupos ali que eram das suas próprias mães. Isso é natural, né? A gente vai ir acontecendo isso. Pois bem, Benjamim... Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre.
Gente, outra coisa importante da gente ver, e a gente vai lendo aqui, e a gente vai meditando e falando um bocadinho sobre os textos, e nesse versículo 4 está dizendo assim, né? Que ele não envia para que não lhe suceda alguma coisa. Nós vemos que esse período aqui, do capítulo 42, nós estamos aí aproximadamente 20 anos. 20 anos. Quantos anos, minha gente? 20 anos depois de que José foi vendido como escravo. Lembra? Ismaelitas e midianitas. Tá vendo como é bom a gente estudar, gente? Tá vendo como é bom seguir a sequência aí das nossas lives também? Porque já falamos sobre os midianitas e os ismaelitas. Então, a gente vê que desse tempo para cá, passaram-se quantos anos? 20 anos. 20 anos. A gente viu lá no capítulo 37 que José, ele tinha 17 anos. Tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. Se a gente faz as contas, eu quero trazer para nós aqui, se nós fazemos as contas aí, para mais ou menos, porque eu leio um texto desse, eu fico imaginando o Benjamim, né? O Benjamim só tinha um irmão. Olha isso aqui, gente. O Benjamim só tinha o pai, claro. Ele tinha o irmão mais velho dele, que era o José, né? E o José e o Benjamim, a mãe morreu no parto. Lembra que nós lemos isso no capítulo 35 aqui de Gênesis? Que o Benjamim nasce e a mãe morre no parto dele. E o Benjamim, na época que José foi vendido, que José tinha 17 anos... Há uma estimativa que Benjamim era uma criança nessa época. Não temos aqui, né, a descrição desse período, né, de qual era a idade do Benjamim, mas há um cálculo estimado aí de que ele tinha por volta dos seus 5 a 7 anos de idade, ou seja, era uma criança, né, que tinha ali o seu irmão, né, como... O seu, quem tem irmão sabe, né, como que é o irmão mais velho. Então ele tinha aí o seu irmão, né, que era assim, carne e unha com ele, vamos dizer, tá bom, gente? Então tem todo esse contexto por trás da história. Aí, vamos continuar lá, ó. Versículo 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. É muito interessante, porque desde que Deus muda o nome de Jacó para Israel, lá no capítulo 32 de Gênesis, a gente vai ver que muitos versículos, eles vão trazendo os dois nomes. É importante que a gente tenha isso na nossa mente, que é a mesma pessoa, é o Jacó e o Israel, né? Deus muda o nome dele. Então, a gente vai ver, inclusive, em um versículo aparece o nome de Israel e o nome de Jacó. É a mesma pessoa, porque a gente sabe que foi o Senhor quem mudou o nome de Jacó para Israel. Como a gente vê aqui, o capítulo começa falando de Jacó e agora está falando de Israel. Tá, gente? Então a gente precisa se lembrar disso daqui, na nossa leitura. Então, em versículo 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Meu Deus do céu. Calma aí, minha gente. Bora ver aqui. O que diz o final do versículo 6? Os seus irmãos vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Eles se prostraram. Eles se prostraram, rosto em terra perante ele. O que é que está dizendo aqui? Eles se prostraram. Essa palavra é a mesma palavra que aparece quando ele fala dos feixes de trigo. Bora voltar lá. Em Gênesis capítulo 37. Meu Deus do céu, gente. Hoje vai ser pouco. Um capítulo vai ser pouco. Olha, ele diz assim, ó. Capítulo 37, versículo 7, diz assim, ó:
Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Essa palavra inclinavam é a mesma que nós encontramos ali no texto de Gênesis, capítulo 42. É o sonho. É o sonho de José, né? Que talvez na sua imaturidade dos 17 anos, fez com que ele potencializasse a raiva dos irmãos pelo seu favoritismo com o pai. E aqui a gente vê que aquilo que ele sonhou foi um sonho que estava apontando para algo que o Senhor tinha. Versículo 7 fala assim, ó, vendo José a seus irmãos, meu Deus do céu. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhe perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. O que acontece aqui, né? A gente lê um texto e fala assim, como assim? Eles conheceram José e José não conheceu? Primeiro, eles achavam que o José tinha morrido, estava como escravo em algum lugar. Eles não imaginavam José nunca numa posição de autoridade. Outra, o José estava completamente já, né, identificado como um egípcio. Ele usava as roupas, ele usava aqueles maquiagem, aquelas coisas. O cabelo era cortado de acordo com os egípcios. Ele usava a estrutura toda, até porque ele era de uma posição de autoridade, né, abaixo apenas do faraó. Então ele se vestia com aqueles trajes. Os irmãos nunca podiam olhar para ele e falar assim, meu Deus, esse é José. Não, gente. E outra coisa, 20 anos. Dos 17 aos quase 40 anos, a gente sabe quanto que a gente muda, não é mesmo? E imagine aqui, com o cabelo, o rosto, a maquiagem, a roupa, posição de autoridade. José não era mais aquele menino sonhador que falava as coisas. Não, opa. Esse aqui é outro. Quem é esse? Eles não reconheceram, mas quando José viu seus irmãos. Versículo 9 diz assim, ó, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Ele viu os seus irmãos e o que ele fez? Ele os acusou de quê? De espiões. Porque era muito natural isso. Isso não é uma coisa que a gente olha e fala assim, meu Deus, olha o que ele fez. Não, era muito comum acontecer isso, né? Espiões irem nas terras, nas nações, para espiar a terra, né? Como a gente vai ver na época do livro, quando o povo vai espiar a terra prometida. Então, isso daqui era comum acontecer. José, então, o que ele faz aqui? Sabe o que ele faz aqui, que é sensacional? Ele olha, ele reconhece os irmãos e ele resolve, então, fazer o quê? Um teste. Deixa eu ver como é que está o coração dele. Deixa eu ver se o coração deles parou há 20 anos atrás. Deixa eu ver, cadê? Eu não estou vendo meu irmão. Eu não estou vendo o Benjamim aqui. O que será que eles fez? Gente, pensa aqui, gente. Será que eles também mataram meu irmão? Hã? Olha os pensamentos de José. Vamos viajar aqui, vamos entrar na história. O que será que José pensa? Será que a raiva que eles tinham para mim quando eles me venderam? Será que eles focaram essa raiva agora no meu irmão? Será que eles mataram meu irmão também? Será que eles também venderam o meu irmão Benjamim? Cadê o Benjamim? Ele começa a olhar e ele conta e ele fala, ué, cadê o Benjamim? Aí o texto diz assim, responderam, aí ele fala, vocês são espiões. Responderam, não, Senhor meu. Olha, eles já falando sobre como ele em autoridade. Senhor meu. Ele diz, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Nós não somos espiões.
E José pensando, cadê o Benjamim? Gente, imagine a emoção desse homem. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Versículo 12. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Tá vendo? Isso era o que os espiões faziam. Ele está falando assim, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra, nada disso. O que ele está fazendo? Ele está testando. Ele quer saber o que está no coração deles. E outra coisa, mais importante, cadê o Benjamim? Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo hoje está com o nosso pai. O outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, vocês são espiões. Imagine José ouvindo isso dos irmãos. Nisto sereis provados. Veja, o que José faz aqui, ó? Provados. José vai provar o que? O coração deles. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Eu acho que na cabeça de José está assim, cadê? Cadê o Benjamim? Cadê o meu irmão? Cadê? Eu fui arrancado dele. Tinha 17 anos, o meu irmão tinha 7 anos, 6 anos, uma criança. O que vocês fizeram com o meu irmão? E ele diz assim, enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão. Meu Deus, gente. Ele quer o quê? Ele quer ver o irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Provada mais uma vez. Se há verdade no que dizeis, ou se não. Pela vida de Faraó sois espiões. O que ele está dizendo? Eu conheço a palavra de vocês. Vocês já me venderam. Enquanto eu gritava dentro daquele poço, vocês não me tiraram de lá. Vocês arrancaram a minha túnica. E a última visão, a última imagem que eu tenho de vocês é vocês em torno daquele poço, dizendo que iriam me deixar lá, abandonado, com medo, 17 anos. Aonde está o meu irmão? Versículo 17 diz assim, e os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. O José estava provando o coração deles. Estava querendo saber se ainda existia aquele sentimento no coração deles. Se eles tinham feito a mesma coisa que fizeram a ele, ao irmão. Versículo 21 diz assim, 3 dias eles ficaram na prisão. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Olha o que acontece aqui. Nesse momento, vem a consciência deles e vem a lembrança deles e vem a memória deles do quê? Do José dentro do poço, clamando por misericórdia, com a sua alma angustiada, rogando a eles que o acudissem. E eles não fizeram caso. Naquele momento, 3 dias depois de serem acusados espiões,
é que começa a iniciar um processo dentro deles de reconhecer a culpa deles, de reconhecer o mal que eles fizeram, de assumir a responsabilidade por aquilo que eles fizeram. Sabe, gente, muitas vezes a crise que nós enfrentamos, ela vai revelar algo que está dentro do nosso coração e talvez nunca foi tratado. Aqui inicia um processo no coração dos irmãos, onde eles reconhecem, onde eles começam a reconhecer a culpa deles diante daquilo que eles fizeram contra o irmão. Versículo 22 diz assim: respondeu-lhe Rúben, eu não vos disse, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles começam a entender e a trazer a consciência que o que eles estavam vivendo naquele momento era consequência do que eles tinham feito com José. E o Rúben, que era o mais velho, era o primogênito, e o primogênito tinha responsabilidade para com o clã. Lembra que nós falamos sobre isso? E ele fala assim: eu não falei para vocês? Mas apesar dele ter dito, ele não fez nada para voltar atrás na situação, não é mesmo? Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. O José, além de estar vestido, além de estar com aquela fisionomia toda egípcia, ele também reconheceu os irmãos e ele falava com os irmãos, com o intérprete, para que os irmãos não o reconhecessem. Quando ele viu, ouviu, sentiu tudo aquilo, ele explodiu na emoção. Versículo 24 diz assim: e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Imagine esse choro. Um choro com uma angústia tremenda, onde ele vê toda aquela situação. Ele agora está numa outra posição de autoridade perante os irmãos. Que choro foi esse? Depois de 20 anos. José, então, pega Simeão. Ele pega Simeão, algema Simeão e faz assim. Versículo 25 diz assim: ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. Ele ainda cuidava com a família, né? E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Aqui, nesse versículo 28, os irmãos mencionam a Deus, falam assim: é Deus. É Deus quem está fazendo isso. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: José, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um dos vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, eu quero ver o Benjamim. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai, e temeram.
Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Entrega-me, e eu te restituirei. Restituirei. Versículo 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Meu Deus, como é que a gente para aqui no capítulo 42, gente? Como é que a gente para? Finalizamos o capítulo 42. Eu fiz o meu oba aqui, um esboço, né? Mas nós paramos aqui como? O José no Egito enviou os irmãos, provou o coração dos irmãos, o desejo dele por ver Benjamim, seu irmão mais novo. Deixou quem preso lá? O Simeão. Então voltam, dos 10 irmãos voltam 9, né? Dos 10 voltam 9. E aí eles chegam e dizem: pai, é o seguinte, tá aqui o dinheiro que a gente levou para pagar os cereais, tá todo aqui. Eles acusaram a gente de espião. Eles mantiveram Simeão preso e agora estão dizendo, e o homem foi muito rude, e ele está dizendo que quer o Benjamim. Esse pai fica desesperado. Eu perdi o José, agora vocês querem levar também o Benjamim? Para que vocês foram falar do Benjamim? Para que vocês foram mencionar que vocês tinham mais um irmão? Não tem como. Que foi que vocês acabaram com a minha vida, agora vocês acabaram de vez. Por que isso tudo com esses 2? Esses 2 eram os filhos da mulher amada dele. E aí a gente vê toda essa situação, todo esse drama, todo esse... Simeão preso. Eles tendo que levar. E todo aquele dinheiro que eles tinham levado, eles falaram: e agora? Continua. Gente, é muita coisa, né? Essa história aqui de José, ela é muito profunda. E ela faz com que a gente possa olhar para a nossa vida também e trazer à memória situações, às vezes, que nós não tratamos. Eu fiz o oba de hoje num rascunho aqui, né? Eu vou passar ainda limpo também, porque eu só escrevi, à medida que eu li, já escrevi aqui. Então eu coloquei assim, ó, de palavra, né? O dia, a leitura. A palavra eu coloquei culpa, fome. Coloquei culpa e fome. Personagem: José, Benjamim e Simeão. Versículo. Eu coloquei esse versículo aqui, ó. Capítulo 42, versículo 21. Que diz assim, ó: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Aí eu coloquei esse versículo. A aplicação, eu escrevi assim, porque no dia de amanhã são 2 capítulos, né? É o 43 e o 44, né? E o 44 são 2. A aplicação eu coloquei assim, ó: 20 anos se passaram e a crise
que eles estavam sofrendo pela fome que os atingiu, desperta neles a culpa não tratada durante o tempo. Eles reconhecem a responsabilidade e a consequência do que fizeram com o que estavam vivendo agora. Oração. A oração vai ser uma resposta, né? Eu recebo muita mensagem sobre essa parte dos tópicos do nosso caderninho. Então, o versículo é aquele que você leu e mais te chamou a atenção, né? E pode ser para mim um, para você outro, e tá tudo bem, né? A gente vai construir o nosso devocional pessoal. Eu vou colocar o meu aqui de vez em quando, para que seja de alguma forma sugestivo, mas, né, varia de acordo com cada uma de nós. Aí a aplicação vai ser o princípio que você aprendeu, ou a história em si, aquilo que você aprendeu naquela história que você acabou de ler, naquele texto bíblico que você acabou de ler, tá? Então vai ser aquilo que tá ali escrito, de uma forma que te chamou a atenção. E ele vai, às vezes, estar, sim, conectado com o versículo que você colocou. E aí depois o último ponto é a oração. A oração é uma oração, gente, a gente vai colocar poucas palavras, né? Porque é um caderninho aqui. Mas ela vai guiar a nossa oração, essa parte que a gente escreve, vai guiar a nossa oração para a gente desenvolver uma oração bíblica. É uma oração que vai ser uma resposta à palavra de Deus que acabou de ser exposta a mim. Eu acabei de ler a palavra foi revelada a mim. Então eu anotei esses tópicos todos, o versículo, eu fiz essa aplicação e agora a oração é uma resposta. Vocês estão vendo que a minha oração, ela sai daquele círculo de uma lista de pedidos, uma oração infantil, onde eu tenho uma lista de pedidos? Mas a minha oração, ela deve ser desenvolvida à medida que eu vou lendo a palavra de Deus. E a minha oração, ela deve ser baseada na palavra. A palavra de Deus vai nos ensinar a orar. E é isso que nós temos feito com o nosso caderninho OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar a minha oração. Sair de uma oração infantil, de uma lista de pedidos, e que essa oração a gente vai escrever, então é só um ponto para que dentro da minha oração ela se desenvolva a partir da leitura bíblica. Então a minha oração eu coloquei assim, Senhor, que durante os momentos de adversidade eu possa não me colocar numa posição de vítima, mas olhar para mim de forma honesta e identificar aquilo que não te agrada para ser curada. Então essa história hoje, esse texto bíblico, a aplicação do texto, gerou em mim uma oração como? Uma oração o quê? Que eu vou pedir a Deus para que eu possa olhar para mim, assim como os irmãos olharam, diante da crise que eles enfrentaram. Não numa posição de vítima, mas numa posição, Senhor, eu assumo a minha responsabilidade. Sonda o meu coração, Pai, vê se há algo em mim. E aí me coloca eu não quero ficar na posição de vítima, mas eu quero agir. Eu quero caminhar, eu quero dar um passo de fé com maturidade. Senhor, o que essa crise revelou do meu coração? Que talvez há algo que ainda não foi curado. O que eu posso fazer? E aqui, a partir dessa história, a partir desse versículo, onde eles trazem a consciência deles, por isso que a fé, ela é com consciência. Não é algo abstrato, minha gente. Ela gera em nós consciência de propósito. Então, essa situação toda essa crise,
trouxe à consciência deles algo que eles ainda não tinham curado. E aí a gente vai ver o quê? Situações como Rubem dizendo assim, eu agora assumo a responsabilidade que me cabe. Eu assumo a responsabilidade do filho primogênito. Mato os meus 2 filhos se eu não trouxer ele de volta. Ele assume uma responsabilidade. A gente vai ver Simeão que fica lá neste lugar. Depois a gente vai ver Judá também em outra situação. Ou seja, eles tomando uma atitude diferente daquela que eles tinham tomado antes. Então a gente vai vendo tudo isso e o que acontece? A minha oração é o que? Uma resposta a tudo isso. Por quê? Porque essa história aqui, ela não está distante de mim, gente. Essa história aqui vai revelar o meu coração. E o pecado que há. E vai me fazer responder a Deus com o coração o quê? Arrependido. Que reconhece a sua falha. Que reconhece o seu pecado. Que entende a graça de Deus. E entende que não somos merecedores. Não sou merecedora de tamanha graça. E a gente vai ver, à medida que a história se desenrola, a graça de Deus sendo derramada. Sabe? Nós vamos aprendendo. E aí, eu começo a aplicar isso na minha vida. E à medida que eu vou aplicando isso na minha vida, o Senhor vai me esticando, eu vou amadurecendo. Vamos. O que a crise da tua vida está revelando sobre o seu pecado? O que? Faça uma reflexão consciente e honesta. Olhe para dentro de si e veja o que essa crise, o que esse momento de pressão revela sobre o seu coração. Então, quando eu reconheço isso, isso deve me levar para um próximo passo. Qual? O que eu devo fazer agora? Que responsabilidade eu tenho que ter diante da situação? Eu não posso voltar no passado, mas há algo que eu possa fazer hoje. Rubem, no final da história, ele assume uma responsabilidade que talvez ele nunca tinha tido. E a história continua, minha gente. Amanhã nós temos a nossa leitura bíblica individual e no sábado nós teremos o nosso encontro aqui às 8 horas da manhã. Eu fiz 2 perguntas ontem, né? Deixei aqui na minha caixinha. Primeiro, sobre a leitura cristocêntrica. O que isso significa? Muita gente disse que sim, que sabia, né? Eu não consegui nem responder a todas, porque a ideia não era responder ali, mas responder aqui, porque eram respostas assim, né? Sim ou não. Então, muita gente já sabe, nós falamos sempre isso aqui, né? Sobre a leitura cristocêntrica, que é encontrar o Cristo revelado nas Escrituras. E muita gente também disse que não sabe, não entende e pediu a explicação. E eu achei maravilhoso. E faz parte da nossa caminhada isso, né? De nós entendermos, de nós fazermos a leitura encontrando o Cristo. E no final de Gênesis, no capítulo 50, quando nós terminarmos, eu não vou dar spoiler, na história de José sobre uma leitura cristocêntrica. No final da história, nós teremos a live ultra mega sensacional, onde nós faremos isso e eu vou falar com detalhes sobre essa leitura cristocêntrica em toda a história de José. E você não pode perder de jeito nenhum. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe e sábado estamos aqui às 8 horas da manhã para a nossa live. Nós faremos a nossa arte devocional e também, né, compartilhando da
palavra e da leitura bíblica na história de José. Tá bom, gente? Então, até lá. Deus abençoe.